Bora que bora. Bora para mais um dia de leitura. Primeira coisa, bora orar, né? Obrigado, Deus, por tudo que você tem feito na nossa vida. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que possamos cada dia mais crescer em sabedoria, que possamos, é, que eu possa conseguir cada dia mais ler com mais qualidade, com mais, enfim, ó Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, do que eu posso melhorar, que eu preciso melhorar na tua palavra. Eu te peço, Deus, que nos dê sabedoria, ó Deus. E te peço, Deus, que nos toque os corações que estão precisando da tua palavra também. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor cada dia, mas nesse sentido de também, em tudo que eu fizer, não só em relação à tua palavra, mas em tudo que eu fizer, se eu possa conseguir ser uma pessoa mais é, parecida contigo, com as atitudes que eu deveria ter, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, que nos. É isso, Deus, eu te peço que me ajude a ser cada dia melhor, uma pessoa mais íntegra e justa, que é o difícil para nós seres humanos, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor toque no nosso coração, no meu coração, e de quem for ouvir essa palavra também. E te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai. E sente nós, sei que nada somos, enfim, em nome de Jesus, amém. Ai, ai, quase que a oração não sai, cara. Eu e minha oração, pensando que eu preciso, né? É fácil não. Bora lá, 2 Samuel 20, né? 20 ou 22. Com Samuel 20. Um pouco Sabican, que eu acho que Sabican tá um pouco em cima do local. Leitura, né? Deixa eu ver. Tá bom assim, né? Ficou bom, ficou bom. Samuel, 2 Samuel 20. A rebelião de Seba. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Becri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: Abaixo a dinastia de Davi, filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho filho de filho de Brig, né? Brick, Brig, Bigri, que nome estranho. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do Rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, as 10 mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amassá: Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bigri, vai nos prejudicar, mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, com a guarda pessoal do rei e os guerreiros de Valentes, saíram de Jerusalém. Deixa eu ver se a minha voz está pegando, né? Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeão,
Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso no cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba, com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguição a Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho. E os soldados de Joabe que, viram que todos pararam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Brique. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel Bet Maaca. Todos os membros do seu clã, os Bricritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel Bet Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então, uma mulher sabia, uma mulher sábia da cidade gritou: Ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: O senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: Ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: Antigamente era costume dizer: se precisar devolver, não, se precisar resolver um desentendimento, peça conselho peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel. Mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir a sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Brigui, na região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você, por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas, e Joabe voltou para o rei, em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaía, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do rei. Era o historiador do reino. Seva era o ex-secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como um sacerdote. Davi vinga os, Ge... Davi vinga os Gibeonitas. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: A fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os Gibeonitas.
Então o rei mandou chamar os Gibeonitas. Então o rei mandou chamar os Gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá haviam tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: Prata e ouro, prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. O que eu farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gilbeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jontas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone, e Mefibosete, os filhos de Saul, com Rispa, filha de Aia. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merá. Meu Deus, mano. Eu sempre tenho dificuldade para ler nomes. Vou melhorar isso. Merabi. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Bartizai, Bartizilai, Bar, Barzilai, né, na verdade, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeão os executaram no monte, diante do Senhor. Os sete, os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou as aves de rapina não deixou as aves de rapina despedaçarem, não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens que os devorarem e impediu os selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jontas. Quando os filisteus mataram Saul e Jontas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e Jonas e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e Jonas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Batalhas contra gigantes. Batalhas contra gigantes filisteus. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Is, Isbi, Isbibenob, nossa, Isbibenob era descendente dos gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos.
Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: O Senhor não, o Senhor, o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por quê? Por que correu o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Gibecai de Usate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante a batalha de Engobe, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha, os filisteus de Gate havia um homem de grande de, cara, de grande estatura. Vamos ver que eixo de tecelão aqui, como é que é? Imagens. Era hum, interessante. Bora lá, continuar. Em outra batalha, os filisteus em Gate havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jontas, filhos, filho, foi morto por Jontas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Cântico de louvor de Davi. Davi entoou essa canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim, peraí. Davi entoou essa canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus braços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do meu santuário, do seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas sai fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras e tempestade sob os pés, montado num querubim. Pairava sob as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou, o Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o, for... o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de meus inimigos poderosos.
dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me, ele me levantou a um lugar seguro. Não, ele me levou a um lugar seguro. Ele me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me, o Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa da minha inocência, me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus do pecado que guardei. Peraí. Sou inculpável diante de Deus do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel. Aos fiéis te mostras fiel. E aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro. Mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas seus olhos observam os orgulhosos. E tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. O Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus posso atacar. Não. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos. Ele é escudo para todos. Peraí. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Quem é minha fortaleza inabalável? Peraí. Deus? Peraí, eu li errado, né? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis, como, como os da corça, e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri, até que não pusessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Tu me, ar- tu me, ar- tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Destruiu, não, destruí, não, destruí todos os que me odiavam. Procurava, procurava ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como pode, eu os moí tão fino como o pó da terra, e os esmaguei e os pisoteei como lama das ruas. Tu me livraste de meus, tu me livraste de meus acusadores e e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvada seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Pois, por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores em teu nome. Concedeste grandes vitórias a teu rei.
e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os descendentes, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. E é isso, terminamos por hoje. Deus abençoe quem acompanhou, quem passou. Tamo junto. É nóis. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.